Fala pessoal, tudo bem? A gente vai dar início ao nosso primeiro treinamento para operar a mesa de som, tá? A gente vai começar primeiramente a como que liga uma mesa de som. Primeiramente, aqui está a mesa de som, né? Aqui do lado, aqui atrás, ó, do lado esquerdo, vai ter um botão que é onde você vai fazer a ligação da mesa. Então aqui do lado esquerdo, antes de qualquer situação, a primeira coisa que você tem que fazer é ligar a mesa de som, tá? Sempre atentando para esse botãozinho aqui, ó. Aponta aqui, por favor, vem cá, que é o tá? Então toda vez que você ligar a mesa, sempre lembra do mute estar apertado, porque se tiver alguma coisa que possa dar microfonia depois, o mute vai estar apertado. Combinado? Após ligar a mesa, a gente vai ter que ir lá no painel, lá de trás, que é onde a gente vai ligar os disjuntores, tá? Então a gente vai lá, vem cá. Hoje é o Machado que está conosco, olha lá, só está o Machado que veio, os caras não vieram, mas a gente está aqui, né? Vamos lá. Depois vocês assistem aí no conforto do lar. Mas é isso aí, pessoal. Ó. Então, primeiramente, depois de ligar a mesa, é claro que aqui vai estar ligado já, tá? Para vocês terem um áudio. Então, aqui é o quadro, tá? Então, a primeira coisa que vocês vão fazer, vocês vão ligar todos esses disjuntores, ó, frente esquerda, fundo, PA, frente esquerda, fundo esquerdo. Esses de reserva, vocês não precisam mexer, tá? Então, esses três aqui para baixo, vocês não precisam mexer. Desse lado aqui, a mesma coisa. Vocês vão ligar o frente direita, fundo direito, meio direito, frente direito, fundo e o meio, tá? Esse disjuntor aqui não mexer, então, tá lá, tá vendo? Ó, não mexer, então é não mexer. Deixar ele sempre ligado, porque é ele que vai passar corrente lá para o no break, deixar as coisas ligadas. E aqui também não precisa mexer. Então, resumindo, seria daqui até aqui, vocês ligam. Depois daqui até aqui, vocês ligam todos. Depois que vocês ligarem esses disjuntores, esse aparelho aqui vai ligar, tá? Então ele vai ficar todo aceso, beleza? A potência que fica lá embaixo, ela tem que estar dessa forma, não pode ter nenhum LEDzinho vermelho, porque aí tem algum problema, tá bom? Então essa é a primeira situação da mesa de som. Liga a mesa primeiramente, depois o disjuntor, ok? Após isso que a gente vai começar a passar o som e fazer os procedimentos com a mesa. Então vamos lá para a mesa então. Outra dica bem legal, ó, vocês precisam também conferir se aqui as caixas estão ligadas, tá vendo? Vai ter lá ó, o LEDzinho, a outra também, a da frente, então tá tudo ligado. As sides também, que são as caixas laterais, tem que estar todo com o LEDzinho amarelo. Geralmente fica tudo aceso, tá? É que às vezes pode vir alguma criança, alguém tirar da tomada e desligar. Atenção também aqui, ó, pessoal. Cada caixa de som está numa voltagem, então você tem que tomar cuidado. Ó, essa daqui tá na 220, essa outra tá na 110. Então o perigo de você às vezes pegar e desconectar a tomada e ligar errado pode queimar a caixa, tá? Então sempre toma cuidado quando for desligar ou precisar desligar a caixa de som, de voltar na voltagem correta, beleza? Outra coisa importante, a principal característica que tem que ter uma pessoa que vai ficar na mesa de som, ela ser o quê? Pontual. Ela tem que ser muito pontual nos horários. Então ele tem que ser o primeiro a chegar na igreja. Por quê? Sem a pessoa aqui não tem como acontecer nada.
Então não tem como passar som, não tem. Então, se o ensaio está marcado para as 4 horas, ele tem que chegar pelo menos uns 10 minutos antes, para poder ligar, e conforme o pessoal vai chegando, ele já vai dando um procedimento na mesa, que é fazer a questão de ligar tudo, deixar tudo pronto, tá? Então, pontualidade, pessoal, principalmente isso, não atrasem, porque senão complica o pessoal do ensaio, tá? Então, após a mesa estar toda ligada, então ela vai ficar dessa forma aqui, já ligou lá em cima, ok? Uma outra ferramenta de quem está na mesa de som é o seguinte, vem cá, Felipão, vamos marcar aqui, ó. Esses 2 carregadores, eles carregam as pilhas, tá? Então vocês são responsáveis por estar sempre carregando essas pilhas no final do culto, de tirar do microfone, colocar, deixar tudo bonitinho de um culto para o outro, tá? Então são 2 carregadores, vai chegar também o carregador do in-ear, tá? Que ele é de 9 volts. Aqui nessa caixinha aqui ficam os microfones. Essas pilhas Duracell aqui, elas não estão sendo usadas, então a gente vai deixar aqui com uma segurança, caso a pilha lá não funcione. Esses microfones aqui são Sennheiser, eles funcionam com 2 pilhas, tá? Para abrir eles é assim, vai Machado, ensina o pessoal a abrir, isso, rosqueia. Então ele traz aqui, ó. Então para você colocar a pilha, o que você faz? Você abre aqui e coloca aqui, pessoal, com atenção aqui com o lado da pilha, tá? Então, positivo e negativo, ok? Vou pegar uma pilha aqui só para vocês verem. Esse aqui seria o lado correto, tá? Então, esse aqui para cá, 2 pilhas, está resolvido. Colocou as 2 pilhas, fechou, colocou lá e apertou. Não precisa arrancar sangue do negócio, só dá uma travadinha e já estaria funcionando o microfone. Aqui, quando vocês colocarem a pilha, vamos mostrar, vamos com o outro aqui, porque é um diferente, pega esse outro aqui. Mesma coisa, coloca a pilha aí para o pessoal ver como que é. Vamos ver se aprendeu, Machado. E coloca outra, colar errado, isso. Mostra lá, tá vendo que tem um sinal aqui da bateria da pilha. Então, 3 pauzinhos quer dizer que ela está totalmente completada, tá? Geralmente com 2 dá para tocar um culto tranquilo, mas é sempre bom conferir, tá? Principalmente esse microfone aqui, pessoal, ó, é do pré-leitor, tá? Então é de quem vai pregar, fazer dízimo, então você vai entregar esse microfone que é o branco para quem foi fazer essa situação, essa função na igreja, ok? Pode tirar uma pilha, para tirar o mesmo procedimento, tá? Outra situação, aqui tem os botõezinhos de mute, essas coisas não mexam, não precisam mexer nisso. Esse microfone aqui, o roxo, é para quem for ministrar no dia, ok? For ministrar. Olha lá como o Machado está apanhando para tirar a pilha. Mas aí tem um segredinho aqui, ó. Você pega uma tampinha e faz assim, ó. Pronto. Ok, pessoal? Não precisa arrancar sangue do dedo. Esse microfone aqui, o amarelo, e esse vermelho que eu estou falando, é apenas uma pilha, ó. Mostra lá, Machado. Ó, você vai tirar aqui a capinha, é uma pilha só, ok? Esse. Colocou a pilha, coloca a capinha aí e pronto, já vai estar funcionando. Esse aqui tem o liga e desliga, ó, para cima e para baixo. Os outros não precisam, não tem liga e desliga, ó. Tá? Então, encerrou aqui a questão da primeira parte, que é a operação da mesa de som, deixar tudo preparado, mesa lá no fundo tudo ligado, os microfones prontos, pilhas carregadas, a gente vai poder dar continuidade ao culto, beleza? Pessoal, depois de ter feito essa situação, ter ligado tudo, a gente vai começar a dar início à operação da mesa. Como funciona a mesa de som? Eu sempre vou indicar para vocês estarem procurando no YouTube. Essa é a marca da mesa, Alan Hitch.
QU32. Procura no YouTube Dicas Allen Hit, você vai ter muito material lá. É difícil a gente explicar tudo um procedimento, isso aí vai ser na prática. Quando vocês estiverem aqui fazendo a prática junto conosco, então a gente vai explicar minuciosamente algumas coisas, tá? Primeira situação, esses botões aqui em cima são os botões de mute, tá? Beleza? Então, esses primeiros botões são mute. Então, eu muto o canal que eu estou trabalhando. Para cada botão verde, eu seleciono um canal. Tá? A nossa mesa de som, a gente configurou de que forma? Do grupo 1, do canal 1 ao canal 8, a gente fez um grupo, aqui é um grupo que é a bateria. Tá? Então esse aqui, acostume-se com o grupo 1, é o grupo da bateria, que depois a gente vai entender isso como um DCA1, tá? Do 9 ao 16 seriam os instrumentos. Aqui está os violões, teclado, baixo, tá? Guitarra, tá tudo aqui. Do 17 ao 24 seriam os microfones, vozes. E do 25 ao 32 seriam grupos que a gente ainda não usa. A gente usa somente o último canal, que é o canal do PC, que a gente pega áudio do PC para poder tocar aqui, tá bom? Bom, isso aqui é a forma geral da mesa. Aqui, desse lado aqui, são os mics. Os mics nada mais são do que o retorno dos músicos, tá? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 são o retorno dos músicos. O mix 1 é o retorno do back, lá em cima do palco, e o 9 e 10 é o retorno do ministrante. Aqui são efeitos de voz, ou delay, ou de bateria. Isso aí vocês vão aprender só mais para frente. E aqui o grupo 1 e 2 é como se fosse o volume dos subs. 3 e 4 seria o volume das caixas laterais, tá? Fronts, grupo 5 e 6 seria o volume dessas caixas da frente, e o back seria o volume do retorno dos back, ok? Então isso aqui somente são volumes praticamente vocês não vão mexer nesses grupos e nem nos efeitos, ok? Em primeiro momento, a gente vai se ater ao procedimento da mesa. Então, primeira coisa, a gente vai começar o ensaio. O que a gente vai fazer? Começar a passar os instrumentos. Então, qual instrumento que geralmente você passa primeiro? É quem chegou primeiro, mas por padrão a gente tem costume sempre de começar com a bateria. Então, você pode ir na ordem sequencial do jeito que está aqui, por exemplo, o canal 1. Quando eu clicar aqui, ó, no verde, ele já vai indicar aqui na tela para mim que ele é o bumbo. Olha lá, entendeu? Então você pode falar para o baterista, vamos passar o bumbo. Então, como está mutado, vocês tiram o mute, aí vai começar a tocar, e assim por diante. Aqui é a caixa, aqui o tom 1, aqui a caixa da esteira, o surdo, o chimbal, o over 1 e o over 2. O clicar no verde, na verdade, você não precisa, tá? É só para você selecionar o canal para fazer alguma mixagem. O Machado perguntou por que clicar no verde, né? Clicar no verde, você seleciona o canal, tá vendo? Então aqui eu selecionei o bumbo. Se eu selecionei o bumbo, aqui na tela vai mostrar para mim o bumbo. Dá uma olhada lá. Se eu selecionar, por exemplo, a caixa, ele vai mostrar a caixa. O que acontece? Se eu estou na caixa, eu posso aumentar o ganho, posso mexer na equalização e etc. Claro que no começo, essas opções de equalização, vocês praticamente não vão mexer, tá? Vocês vão ficar mais na questão de volume e ajustes, tá? Mas é para isso. Para mutar, você não precisa selecionar nada, ó.
Eu posso ir na sequência, ok? Por padrão, como funciona? Aqui agora a bateria está liberada. Se alguém estivesse tocando lá, já estaria saindo o som. Fechou? Essa é a bateria. Da mesma forma que acontece aqui, acontece com os outros canais. Então, esse canal aqui, ó, que é o canal do VS, do clique, o canal do baixo, por exemplo, vamos passar o baixo, você solta o mute, ok, o baixo está liberado. Aqui é o volume do baixo. Então, se ele está alto, se ele está baixo, você vai controlar o volume por aqui, ó, ok? Do violão, do teclado. Tá com dúvida para saber qual que é cada um? É simples, é só você vir e clicar no canal. Ó, esse aqui, o 13, quem que é? A guitarra. Quem que é o 11? Cliquei, é o baixo. Entendeu? Então, clicando no canal, você sabe quem que é. Aqui é a mesma coisa na voz, por exemplo. Se eu clicar aqui, ó, roxo, olha lá, é o microfone roxo. O que eu estou falando aqui, ó, é o vermelho. Certo? Então é só clicar no canal. Se eu for aqui abaixar o volume, ó, ele vai abaixando, some o volume e aumenta o volume. Se perdeu, clica no verde. Se você se perder, é só clicar no verde. Beleza? Então essa aqui é a primeira situação para você começar a passar e ir liberando. Conforme você vai liberando, você vai tirando os mute dos canais. Ok? Algo que você não precisa passar. Por exemplo, VS, geralmente ele fica, você vai passar somente volume, essas coisas, e o clique, que você já pode deixar sempre aberto, que então seria o que? 9 e 10, deixa sempre aberto, e o 23 e 24. O que é o 23 e 24? É o microfone de comunicação, de quem está no teclado e de quem está lá no baixo. Então são esses canais que, conforme vocês vão mexendo, vocês vão decorando. Então, 23 e 24, 9 e 10, sempre abertos. Ok? Bom, depois disso, vocês vão ter que analisar o contexto geral de tudo, né? Conforme a banda for passando, o volume, vocês têm sempre que atentar ao seguinte: como que eu sei se está alto, se está baixo, se não está? A hora que a banda começar a ensaiar, você passar todo mundo, aí você vai ter que ter aquilo que a gente chama de ouvido musical, para tentar distinguir, ó, se uma voz está mais alta que outra, se um instrumento está mais alto que o outro, tá? Então isso vai de ouvido, então vocês vão ter que tentar aprender, e depois, mais para frente, eu vou passar alguns áudios para vocês tentarem distinguir o que é uma coisa e o que é outra, o que é um grave, o que é um médio, o que é um agudo, tá? Uma outra situação aqui na mesa, aqui, ó, desse lado, o que funciona desse lado? Aqui é o volume geral da PA. Se eu abaixar isso aqui, ó, acabou o som aqui, ó. Só que só da PA. Quem que é a PA? A PA é aquela caixa, as que tem 3 caixas lá, as line, tá? Se eu mutar ela, só que se eu mutar, o pessoal da live não percebe, mas continua ainda saindo som na frente e dos lados, por causa daqui, ó, tá? Então, por exemplo, lateral. Se eu mutar a lateral, ó, acabou o som na lateral. Se eu mutar a frente, já está até mutado. Ei, tá vendo? Aqui eu liberei o som aqui da frente. Lateral está mutado. Se eu abrir, aí começa a ir de som para lateral. Mesma coisa, sub e para os retornos. Então, aqui no LR é o som que é responsável por mandar tanto para a live quanto para as line. Isso aqui que é o importante, vocês sempre soltarem esse mute, tá? Uma outra situação que também pode ter, a gente vai aqui, ó, esse botãozinho aqui, ó, o chamado de layers. Tá vendo aqui, ó, layers. Clicou nele, ele fica azul. O que é responsável? Isso aqui são camadas, tá? Então, por exemplo, aqui são camadas de efeito, e aqui são os grupos. Esses grupos aqui nada mais são que esses daqui, são os volumes dos grupos, entendeu? Por exemplo, o sub que está no grupo
1 e 2, ele está no volume de 0 dB. O grupo 3 e 4, que são as laterais, está no volume de 5, 6 dB, entendeu? Então, e assim por diante. Grupo de efeitos, grupo de masters, aqui no caso são os retornos, que eu expliquei, os mix. Então, ou seja, daqui, esse e até aqui, não precisa mexer. Vocês nunca vão mexer dessa situação. O que a gente vai mexer vai ser só nessa situação aqui, que é o chamado DCA. Tá? O que é o DCA? Se a gente clicar também aqui na seleção, a gente vai perceber que tem alguns nomes. Por exemplo, o DCA1 é o grupo da bateria. Então, se eu pegar o DCA aqui, 1, e abaixar, eu vou abaixar a bateria inteira. Não só o prato, não só o botão abaixo. Por exemplo, às vezes a bateria num solo, eu quero aumentar ela, eu pego e aumento o DCA1. Ou se a bateria estiver muito alta. O 2 seria todos os instrumentos, o 3 as vozes, o 4 seria um volume geral, ou seja, todo mundo. O que acontece? Se as vozes estiverem muito altas, eu pego, em vez de eu ir voz por voz, ficar abaixando todas e até perder a timbragem das vozes, simplesmente eu venho aqui no DCA3 e abaixo aqui, ó. Ok? Ou seja, eu vou abaixar todas as vozes conjuntamente. E no geral, como que funciona o geral? O geral você abaixa todo mundo. Vamos supor, o pregador está lá, está ministrando, só que a banda está muito alta. O que você faz? Você abaixa o geral. Ou seja, esse geral não vai afetar o microfone do pré-leitor. É somente da banda. Então, o pré-leitor vai ter liberdade para poder falar. Às vezes ele está falando muito baixo, a banda está muito alta, você vem no geral e dá uma baixadinha. Ó, já me abaixou, tá vendo? Ó, subi. Tá vendo? Eu vou aumentando, aumentando, aumentando. Ok. Isso não afeta o volume de quem está pregando. Então, esse, no caso, o branco. Tá? Então, esse volume vocês vão usar bastante. Que é o que? Na hora, principalmente na questão do apelo, essas coisas assim. Na hora do dízimo, ok? Esses 3 também vocês acabam usando também, às vezes legal. Às vezes dependendo de quem está tocando, tal, então se dá uns ajustes de vozes, tal. Então esse seria a opção de layers. Para voltar, você vem e aperta aqui, ó. Basicamente, então isso okay? aqui seria grupos e aqui individual. Isso. O Machado falou, né? Aqui seria grupos e aqui individual. Seria mais ou menos isso. Isso aqui seria camadas que a gente chama, ou seja, é uma junção do DCA aqui, um agrupamento da bateria, dos instrumentos e vozes, e aqui da banda. Aqui no amarelo seria o individual de cada instrumento, tá? Então chimbal, bumbo, tá tudo individualizado aqui, ó. Então, por exemplo, o canal 1, ele está aqui, ó, é o bumbo. Se eu abaixar aqui, eu vou abaixar somente o bumbo, ok? E assim por diante. Se eu abaixar o LR aqui, ó, ele já não funciona como aquele DCA4. Esse aqui vai abaixar todo mundo, inclusive o branco, tá? A gente tem também aqui na mesa alguns recursos de equalizações, tal, mas isso aqui eu tenho que explicar numa outra situação, tá? Porque é bastante peculiar. Eu só vou falar para vocês assim, depois de ter rolado tudo, né, a questão do culto, rolou, como vocês vão fazer para finalizar o culto? Então, geralmente, na finalização do culto, tem a questão de estar soltando aqui o canal 32 por causa do PC, sempre atento a essas situações de, por exemplo, o ministrante vai subir lá para falar, você entrega o microfone branco e esquece de soltar o mute. Então, entregou o microfone para o pré-leitor, você viu que ele já está na escada, já solta o mute. Por quê? O microfone Sennheiser, ele automaticamente, ele muta.
quando não tem nada falando. Quando você fala, ele desmuta. Então não se preocupa muito com isso, de às vezes a pessoa está andando, entendeu? Então, a hora que ele estiver chegando lá perto, você já pode soltar. Aqui no caso do PC, sempre com um volume assim, não muito alto, ok? Não atrapalha uma conversa. Isso, que não atrapalhe, às vezes uma conversa pessoal aqui, né? Seria mais um ambiente, ok? Até no final do culto. Para finalizar a situação, o que você vai fazer? Você vai mutar, né? Então eu quero desligar tudo. Como que eu faço? Eu muto aqui o meu LR. Vou desligar a mesa já? Não, não é assim. Eu não posso vir desligar a mesa já direto. Por quê? Porque senão vai dar estouro nas caixas. Então eu tenho que fazer o procedimento contrário de ligar. Então, antes de eu desligar a mesa, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que ir lá atrás, lá nos disjuntores, igual a gente fez lá para ligar aqueles disjuntores que a gente ligou, sabe, todos. Vocês vão desligar todos eles, menos aqueles que a gente falou. Então, desliga todos. Depois de desligar todos os disjuntores, aí você volta para cá, aí você vem e vai desligar a mesa. Um desligamento seguro da mesa não é você apertar o botão lá atrás, tá bom? O desligamento seguro da mesa é você vir aqui, ó, apertar o botão Home e apertar Shutdown, ok? Esse vermelho, e apertar Yes. Aí ele vai ser o procedimento correto. Se você apertar direto no desligar lá atrás, ela vai desligar também, mas aqui é mais seguro você desligar, tá? Ela vai desligar primeiramente os motores dela, depois você desliga a chave geral. Lembrando, pessoal, depois que desligou as mesas, o que vocês têm que fazer? Microfones e atrás dos microfones. Então pegar todo mundo que cantou, tirar a pilha de todos eles, guardar os microfones aqui na caixinha, pegar os microfones e deixar as pilhas carregando aqui, ok? A bateria da mesma forma, já deixar tudo pronto, tá? Para poder dar seguimento à finalização do culto. Beleza, pessoal? Esse é o básico para poder começar. Então a gente fica por aqui. Pessoal, a gente vai falar um pouquinho mais, uma parte um pouco mais avançada, tá? Que é a operação da mesa de som. Sempre lembrando para vocês, procurem estudar as dicas que tem no YouTube, operação de mesa, como que funciona, a questão de frequência de som, essas coisas assim, o que é um grave, o que é um médio, o que é um agudo, para que vocês tenham referência na hora de equalizar um som e até a questão de mexer aqui na mesa, tá bom? A gente vai falar agora sobre a questão dos retornos, né? Como funciona? Aqui, primeiramente, a gente tem um fone de ouvido, tá? Que a gente vai comprar um novo, ou eu vou trocar, alguma coisa assim. Apesar que a gente tem um novo, mas esse daí ele é muito baixo o volume, então a gente está vendo de trocar. Enfim, vamos embora. Então, com esse microfone aqui, você consegue escutar tudo que está acontecendo na mesa. Machado, põe um fone aí, vamos ver. A cabeça do Machado não é muito pequena, então ele tem que alargar bastante. Então, você está me ouvindo aí, não está? Ok. Se não tiver nada apertado, aqui está vendo, isso é chamado de pifal. Está vendo? Pifal. Ele, vamos supor que você quer ouvir somente aqui o pré-leitor, o que ele está falando. Você aperta aqui, ó. Provavelmente você não está me ouvindo, né? Porque não tem ninguém falando. Se eu apertar aqui, você vai estar ouvindo eu, ok? Isso aqui é interessante porque vamos supor que você quer ouvir somente o vocal, como que está o retorno assim aqui na frente e tal. Então você aperta todos os vocais, ok? Então, ou seja, você só vai ouvir o vocal no fone, certo? Fazendo dessa forma, você consegue saber se uma voz está mais alta que a outra, tal, e você não vai ouvir os outros instrumentos. Às vezes, no culto rolando no ao vivo, para você saber, para você ter referência, né? Porque às vezes
no ambiente você não consegue escutar direito. Se você quiser escutar somente os instrumentais, mesma coisa, você vai selecionando qual você quer no teu fone. Lembrando que é o seguinte, pessoal, tá vendo que aqui quando eu seleciono, ele aperta os dois e não um só? Porque o canal do teclado ele é estéreo, então ele está linkado. Então o 15 e 16, tudo que eu fizer aqui, olha, ele refere junto, tá vendo? Então se eu aumentar ou diminuir um deles, vai junto o outro, ok? Porque está linkado. Mesma coisa o mute, ó. Tá? Então o fone de ouvido aqui é o volume do fone. Se eu diminuir ou aumentar, eu vou aumentar o volume do fone de ouvido apenas, ok? Beleza? Se não tiver nada selecionado aqui no PIFAL, eu escuto o que eu estou escutando aqui no LR, certo? E vamos supor assim, você quer saber o que o tecladista está escutando. Por exemplo, o mix do tecladista é o 2. Então, se você quiser saber o que o tecladista está escutando, você clica no mix 2 e depois você clica no PIFAL. Você vai ouvir tudo que o tecladista está escutando. Às vezes você consegue configurar, por exemplo, a voz está muito alta, tá? Mas geralmente dos músicos eles não gostam que mexe muito. Mas isso aqui seria interessante, por exemplo, para o ministrante. Às vezes no ao vivo o ministrante está muito alta a bateria ou as vozes. Então você pode regular o microfone, o fone do ministrante ou dos próprios back, que é aqui, ó. Ok? Então você consegue ouvir o que os back, às vezes o clique, por exemplo, ou VS está muito alta nos back, você consegue escutar. Eu clicando PIFAL, back, aí eu posso vir e ajustar o volume, entendeu? Do VS, às vezes o teclado está muito alto lá para os back e assim por diante. Então aumenta para todos. O back é todos, tá bom, pessoal? Então é o seguinte, esse back seria o fone de ouvido de todos os backs. 9 e 10 é só do ministrante, que a gente chama do in-ear, tá? Tirando o PIFAL aqui, ó, o fone de ouvido volta a ter os volumes normais, ok? Outra situação, cada vez que eu clico aqui, ó, só toma cuidado, é o seguinte, pessoal, aqui eu estou no in-ear, no 9 e 10. Se você ficar mexendo aqui no volume, sem se preocupar com isso aqui, você vai estar mexendo no retorno do in-ear. Às vezes você pensa que você está mexendo no LR, então sempre toma cuidado para saber o que está selecionado antes de você mexer. Várias vezes você acaba mexendo em algo porque está selecionado errado, tá? Às vezes você está no mix 1, por exemplo, isso aqui, o mix 1 é o retorno do palco. Eu vou aumentar o volume aqui no PA, e você faz assim, você vai aumentar lá na frente, e na verdade você queria aumentar o LR, ok? Uma outra função que a gente tem aqui na mesa é o nosso microfone. Beleza, pessoal? Esse nosso microfone, ele está ligado, ó, se eu for bater nele, ó, tá vendo aqui, ó? Mostra aqui para nós, Felipão. Quando qualquer, dá uma olhadinha aqui, ó. Quando tem entrada de som, a mesa, ele pisca, ela fala, ó, tem sinal, tá vendo? Tem sinal, tá vendo? O LEDzinho acende. Então, às vezes o guitarrista está lá, plugou a guitarra dele. Enquanto não piscar, quer dizer que não está vindo o sinal. Então, olha, está com problema no cabo, não colocou direito, entendeu? Então você sempre vem e vê se tem sinal. Enquanto não tiver sinal, você não desmuta, ok? Espera vir o sinal. Mesma coisa a voz. Olha aqui, esse microfone nosso aqui, ó, ele é o canal 31. Estou batendo aqui, ó, está mutado. Então se eu soltar aqui, ó, o mute, pode ver que ele não está saindo nada aí na live. Por quê? Porque o volume do 31 está para baixo. Aumenta aí, Machado, o 31. Tá vendo? Então ele começou a sair volume. Aonde que ele saiu volume? No LR.
Ok, pessoal? Mas isso aí vocês não vão fazer no ao vivo. Por quê? Porque senão o pessoal vai escutar vocês falando aqui. Ok? Então, abaixa aí. Então, geralmente a gente usa isso aqui para se comunicar com os músicos. Como que a gente faz? Por exemplo, você quer comunicar lá com o tecladista. O que você faz? Quem que é o tecladista aí, Machado? Vamos ver se você aprendeu. Mix 78. Mix 2. Então, clica lá no Mix 2. Como que eu sei que é o tecladista? Se eu esquecer, tá lá, ó, Tech. Ok? Ele mostra lá. Ok? Pode ser que ele não vai mostrar. Por exemplo, às vezes você está selecionado aqui um canal, vou botar no roxo. Se eu clicar no Mix 1, ele não vai mostrar que é o teclado. Por quê? Porque estou selecionado no canal roxo. Para que eu mostre lá quem é o Mix 1, eu tenho que clicar aqui, ó, selecionar aqui. Ah lá, agora mostrou. O Mix 1 é quem? O palco. 2, teclado. 3, guitarra, violão, baixo, batera e o in-ear. Fechou? E aqui também, ó, back vocal, front, lateral e sub. Fechou? Então mostra tudo lá, tudo facinho. Então vamos lá, pessoal. Eu quero falar com um tecladista. Aperto o Mix 2 e aumento o 31. Olha lá, já está aumentado, na verdade. A gente já deixa no volume legal. Se eu falar aqui, já vou estar falando com os músicos lá, certo? Se você quiser falar individualmente com alguém, aí você tem que ficar abaixando, né? Abaixa todos, vai selecionando. Mas pode ver que todos os mix, geralmente o 31 já está no volume alto, tá vendo? Para poder falar com o pessoal. Ok? Então, a gente usa esse microfone para poder tanto falar para o pessoal, ó, baterista, vamos passar o som, porque o baterista ele fica lá no aquário e não consegue escutar. Então a gente usa esse microfone, pessoal, passar a bateria, aí depois você vai fazendo as passagens de som. Por padrão, pessoal, a passagem de som funciona o quê? Sempre da direita para a esquerda, tá bom? Se tiver todo mundo aqui. Se tiver muitas pessoas atrasadas, você vai fazendo com quem está aí na igreja. Mas geralmente você começa passando a bateria, passa peça por peça, tá? E depois você fala para ele fazer um geral, sempre tomando cuidado com que a bateria em geral tenha o mesmo volume e equalização, tá? Nunca assim, por exemplo, a caixa está muito mais alta que o bumbo ou vice-versa, então tudo no mesmo padrão. Depois vem o baixo, depois do baixo você vem para os instrumentos, que é a guitarra, o violão ou o teclado. As vozes são por último. Por quê? Porque geralmente no começo dos ensaios as vozes não estão aqui. As vozes estão passando, né? Eles estão ensaiando a parte. Depois, quando as vozes voltarem, vocês sempre vão passar as vozes, né? Também eu sugiro da direita para a esquerda, deixando o ministrante por último e sempre pedindo para os vocais cantarem. Então, nunca 1, 2, 3, som. Cante. Por quê? Quando eles começarem a cantar, você vai identificar, principalmente se a voz está muito alta, se está muito baixa, tá? Falem para cantar perto do microfone. Tem uma diferença, por exemplo, esses microfones que eu estou falando, a captação dele é mais baixa. Então, se eu vou afastando, meu som vai ficando quase nada. Então, eu tenho que falar bem perto do microfone para ficar um som bem bacana. Tá vendo que aqui ele já ficou encorpado? A gente chama de som quente, né? A gente vai afastando, vai ficando um som mais magrinho, tá vendo? Então, quem for cantar tem que sempre passar essa referência para eles. Esse tipo de microfone, sempre aqui, ó, no máximo 1 ou 2 dedos da boca, tá bom? Já o microfone Sennheiser, coloca a pilha para nós, Machado, vamos testar se você aprendeu mesmo, hein? Vamos lá. Então, o Machado colocou aqui o microfone do pré-leitor. Machado, desmuta esse microfone lá para nós. Quem que é o branco na mesa de som? Para você saber quem que é o branco, você vai apertando o verde, selecionando. Mostra para nós lá. Olha lá, ele apertou o verde, seleção.
para saber que é o branco, certo? O branco, ele está com o volume. Então, aí, chegou o volume. Olha a diferença que dá de um microfone para o outro. Ó. Eu estou falando aqui e eu vou afastando esse microfone, a captação dele é bem melhor. Tá vendo? Eu estou aqui embaixo, ele está pegando ainda. Então, dependendo de quem está falando ou cantando, sempre ter essa preocupação. Então, esse microfone aqui, talvez quem prega, às vezes prega com o microfone aqui embaixo, mas o som sai do mesmo jeito, você não precisa ficar aumentando muito o volume, tá? Mas o interessante é sempre falar aqui, ok, pessoal? Então, dessa forma. Então, terminou de falar ou cantar, o que você vai fazer lá na mesa? Você vai mutar o canal. Então, muta o canal 18. Aí, acabou o som do branco, tá? Então, é dessa forma que faz, ok? Muta e desmuta, sempre lembrando o seguinte, de que a gente está operando nesse amarelo. Cuidado quando for no azul, no layer, mostra para nós lá, e você vir e ficar mutando aqui. Por exemplo, se eu vir e mutar o 18 aqui, na verdade, eu não estou mutando o canal 18, eu estou mutando o Mix 2. Está vendo o layers? Ele, está vendo o verde, azul, é dessa camada aqui, ó, desses escritos. E quando eu estiver aqui, refere ao que está escrito aqui. Então não tem como errar, tá? A luz está ligada aqui, então ele se refere ao que está escrito em cima. Então, por exemplo, o meu microfone aqui que eu estou falando, ele é o canal 19. Se eu estiver aqui e vir no 19 e mutar, aí eu continuo falando. Porque na verdade eu mutei o Mix 3. O Mix 3 quem que é? Eu mutei o retorno da guitarra. Então tem que tomar cuidado com isso, tá? Então, eu vou desmutar aqui, vou voltar aqui, aí se eu quiser mutar o meu microfone, aí eu venho, se está selecionado o amarelo, eu venho aqui e muto, parei de falar, tá bem? Então, sempre atenção para isso. Deu para entender aqui, então, a questão dos retornos? O retorno, então, basicamente é essa situação. Aqui, eu tenho umas opções chamadas soft. O que é? É umas pré-configurações que a gente fez na mesa. Para quê? Por exemplo, teclado mais pré-leitor. Se eu apertar esse botão, vai mutar todos os canais, menos o teclado e o pré-leitor. Isso aqui geralmente é quando está pregando. Então, eu vou mutar, ó. E aí, eu estou falando no microfone branco agora, pessoal. Por quê? Com o soft apertado, todos os canais estão mutados. Pode ver que eles estão piscando. Os canais que estão piscando quer dizer que eles estão sendo controlados pelo soft 2. Entendeu? Então, isso é legal, esse recurso, por quê? Porque quando a banda subir, eu só faço isso, ó. Pronto. Já desmutei todo mundo. Você não precisa ficar assim, ó, mutando um por um na bateria, mutando todo mundo o teclado. Então, um recurso que com um botão você resolve o problema. E quando a banda for subir, você faz assim. O de baixo, que está escrito PC, somente muta tudo e deixa somente o PC aberto. Isso é interessante para o começo do culto. Por quê? Você passou todo mundo. Então, o que eu faço? Vamos supor que esses canais aqui estão todos abertos, por exemplo. Então, está tudo aberto, correto? O que acontece? Para que eu não tenha que desmutar ou mutar tudo, eu venho e deixo só o PC. Tá vendo? Quando deixar só PC, somente o canal do PC não vai ser mutado. E quando acabar a contagem regressiva, tudo, eu solto o soft 3 e tudo vai estar desmutado. Entendeu? Então é um recurso bem legal. Para quê? Para que você não tenha que ficar fazendo
que eu estou fazendo? Mutando e desmutando. Tá? Claro que isso aqui é um recurso que fica a critério de quem estiver usando. Eu gosto muito de usar. É bem prático, né? No caso do começo do culto até na hora de estar na hora da pregação. Beleza, pessoal? Bom, outra função também aqui no LER, que eu expliquei para vocês sobre o DCA, sobre os grupos, sempre importante nunca deixar eles para cima do 0 dB. Está vendo que aqui eles estão sempre ou 0 ou para baixo? Se precisar aumentar o volume, vocês não aumentam aqui, tá? Vocês vêm e vão no individual, ok? Olha só, se eu fosse aumentar aqui, eu já estaria errado ou certo? Machado, vamos ver. Eu aumentaria? Eu estaria certo? Dá uma olhada onde que eu estou selecionado. Mostra aqui, Felipão. Ou seja, eu estou no canal do mix. Na verdade, se eu vou lá na bateria, aumenta, eu vou aumentar o mix 1, o retorno do mix 1, e não o geral. Eu aumentaria, no caso aqui, o mix 1 não é da guitarra, o mix 1 ele é o palco. Ok? Aí vocês vão decorando, isso aqui que é a prática. Ou seja, para mim poder aumentar o volume da bateria, eu venho LR. Ok? Que são as PA, ou o volume geral, no caso. Como as nossas caixas front ou sides, quando os volumes delas é assim, ó. Se eu aumentar o teclado aqui, pessoal, eu vou estar aumentando tanto na frente, na line, aqui na front e nas sides. Entendeu? Então aumenta tudo, porque a gente chama de um recurso chamado acho que é pré ou pós-fader, alguma coisa assim, eu não lembro o nome, mas o volume aqui a gente aumenta geral, entendeu? É diferente daqui do master. Se eu pegar o master e diminuir só aqui, aí tudo bem, eu diminuo aqui individual, mas o volume de cada instrumento ele aumenta e diminui geral, beleza? Então, só toma cuidado aqui, então, de nunca passar muito do 0 dB. E aqui nos volumes também, tá, pessoal? Pode ver que a maioria dos nossos volumes trabalham abaixo de 0 dB. Tá? Se estiver trabalhando muito acima de 0 dB, a gente tem que começar a mexer com ganho. Tá? O que é o ganho? Por exemplo, aqui, ó. Eu venho aqui um violão, por exemplo. O violão é um instrumento que precisa um pouco de ganho, que só com o volume às vezes não chega. Então eu seleciono o canal do violão, aperto aqui selecionar. O que é o ganho? O ganho é a quantidade de volume de entrada. É o primeiro recurso, a primeira coisa que a mesa recebe é o ganho. Tá? Antes de entrar em equalizador, antes de entrar em efeitos, a primeira coisa é o ganho. Então, ou seja, o violão aqui, ó, ele está com mais 14 dB de ganho. Então, além desse volume aqui que tem, eu tenho mais 14 dB de volume de entrada. Ó, eu vou abaixar aqui para vocês verem, ó, tá vendo? Estou abaixando lá, ó. Eu vou abaixar minha voz, ó. Quer ver só? Estou aqui, ó. Eu tenho 0 dB no branco. Se eu começar a aumentar muito, ó, o meu volume aumentou bastante. Se eu abaixar, eu vou perdendo volume de entrada, ok? Lembrando que no ganho é sempre até menos 5 dB. E já se eu aumentar, vai aumentando bastante, tá bom? Então, depende de cada microfone, né? Por exemplo, microfones com fio. Quem são os microfones com fio? Por exemplo, ó, aqui é o roxo, que é sem fio, branco sem fio, que é escotô, vermelho sem fio, amarelo sem fio. A partir do 21 já é microfone com fio. Ó, mic F, mic com fio. Aqui também é um microfone verde com fio, que quase a gente não usa, né? Então a gente geralmente vem até aqui só.
Tá vendo que o ganho do microfone com fio, ele é bem maior, tá? Do que às vezes os outros microfones. Mas aí depende muito de a qualidade do microfone. Beleza, pessoal? Então, basicamente, a operação da mesa é essa. Depois a gente vai entrar na parte aqui de equalização, que aí é um pouquinho mais avançado, que aí vai depender de você, o ouvido musical, você conseguir diferenciar o que é um som agudo, o que é um som grave, o que é um som médio, né? Frequências de som, tá? Pessoal, a gente vai falar um pouco sobre equalização, como que funciona a equalização, tá bom? Então, aqui no visor, quando a gente seleciona um canal, ele vai mostrar para nós o canal selecionado e a equalização desse instrumento. Essa tela ela é touchscreen, então quando a gente clica, ela seleciona, ok? Mas você não precisa, claro, você pode vir por aqui se você quiser, ou você pode vir por esses controles aqui, Kenup, tá? Modificar a equalização. Aqui às vezes é mais fácil, se você, por exemplo, se eu quero vir aqui, ó, nessa curva aqui, que está menos 15 dB, e eu quero subir essa curva, eu clico nela e posso mexer aqui, ó. Então ela vai subindo, ok? Ou se eu posso vir aqui direto também, ó. Se eu vier aqui e mexer, tá vendo? Ó, é a mesma coisa. Entendeu? Então, ou eu venho aqui e selecione e venho por esse botão, que é um botão geral, ou eu vou por lá direto. Lembrando o seguinte, como funciona a equalização? Aqui, ó, quando eu tiver in, quer dizer que eu estou com o som equalizado. Eu vou selecionar o meu canal aqui, ó. Por exemplo, o meu canal está com essa equalização. Se eu vier aqui e tirar a equalização do meu canal, olha só, tirei. Então agora eu não estou usando equalização. Eu vou usar a equalização agora. Eu vou deixar um som, eu vou equalizar assim, vou deixar um som bem grave para vocês verem a diferença, ó. Vou tirar aqui esse hyper. E vou subir aqui o ganho. Deixei o som bem grave, tá vendo? Tá bem grave. Entendeu? Então assim, olha só como modifica o som. Vou tirar o grave, ó. Tô bem magrinho. Então eu posso até ir para lá. Quanto mais eu vou para a esquerda, mais grave é. Quanto mais eu venho para cá, ele vai vindo para uma região mais média. Aqui está bem média, ó. Tá vendo que mudou a voz? E se eu vou vindo para cá, ele vai ficando um som. Aqui vai tirando o agudo, ó. Tirei todo o agudo da minha voz. Aqui eu tirei todo o médio e aqui eu tiro todo o grave. Ok? Tá vendo a diferença? Sim. Eu vou inverter esse gráfico, ó. Eu vou deixar bem grave. E agora eu vou indo para cá, eu vou deixar ele mais média, ó. Tá bem média. E vai começar a dar microfonia, né? E aqui vai ficando mais aguda, tá vendo? Então, aqui é o nosso equalizador gráfico. Isso aqui como funciona, pessoal? Isso aqui, antes de vocês mexerem com essa questão de equalização, vocês têm que ter sempre uma noção do que é grave, do que é médio, do que é agudo, para também não desqualificar a voz da pessoa. Que assim, qual que é a importância de um equalizador gráfico? É você tentar deixar a voz da pessoa o mais natural possível. Por exemplo, agora a minha voz não está muito natural, porque tirei muito grave. Então, se eu voltar aqui a deixar ela fletada, pode ver que a minha voz deu uma equalizada, né? Se eu vier aqui e querer fazer assim, ó, vou deixar ela bem aguda, tá vendo? Fica esquisito. Você começa a desqualificar a voz, né? Então sempre tomar cuidado. A equalização, ela tem que ser um benefício. Então corrigir o quê? Somente o que precisa. Numa equalização de voz, principalmente,
nunca passar de 5 dB de correção. O que é isso? Por exemplo, aqui, ó, mostra aqui para nós, Felipão. Eu quero corrigir, por exemplo, o grave. Então, eu vou sempre aqui no máximo em menos 5 dB, ou mais 5 dB. Nunca tento passar muito disso, ok? Ou para cima ou para baixo. Esse botão chamado Hyper, ele corta a grave, tá? Toda voz geralmente não atinge menos que 100 Hz. Então, o que a gente faz? Está vendo que essa curva roxa aqui? O que acontece? Isso evita ruído. Então, geralmente, toda voz vai ter um hyper até os 100 Hz. Para quê? Para que a voz não tenha ruído. Se eu tirar isso, começa a ter mais ruído dos ambientes, tal, tipo barulho de... Ó, isso aqui começa a ficar muito presente. Se eu tiro isso aqui, ó, eu vou bater no microfone. Está vendo que é bem menos? Se eu tirar mais grave, ó, entendeu? A diferença. Ou seja, não tenho mais grave, cortei todo o grave. Ou seja, o meu ruído também. Ó. Cadê o som? Entendeu? Então você evita ruído. Se eu vou tirando aqui, porque a voz humana dificilmente vai conseguir chegar abaixo de 100 Hz, que é esse bu, bu, bu. Então você evita. Então pode ver que toda a voz que a gente selecionar aqui, ó, já está praticamente com 100 Hz cortando, ok? Depois tem outras funções de gate, compressão, tal, que são coisas um pouco mais avançadas que conforme a gente vai aprendendo, a gente vai passando. Fechou?